Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, vamos abrir o nosso coração para vivenciar a palavra de Deus pelo Santo Evangelho e assim nos tornarmos mais íntimos do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao versículo 24. Assim diz para nós o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sodônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sodônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguido até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Portanto, amados irmãos e irmãs, as advertências de Jesus falando sobre as cidades aonde ele realizou os grandes milagres. Portanto, assim ele vai dizer, se de fato tanto Corazim como também Betsaida e os milagres que foi realizado nelas, se fosse realizado em Tiro e Sodoma, até hoje eles existiam. Portanto, ai de ti, ai de vós, que assim não quiseram se converter diante daquilo que o Senhor tem anunciado. E não será diferente também nos tempos atuais. Quantas vezes Jesus vai dizer para nós, ai de ti se não se converter. Porque a conversão, ela deve ser feita de dentro para fora. E às vezes nós não nos convertemos. Nós ficamos na nossa vida cotidiana, sem querer mudar de vida, achando que as coisas estão ótimas, achando que não devemos fazer nada. Amados irmãos e irmãs, para vivenciar a graça de Deus é necessária a conversão do coração. E se converter é amar, é perdoar, é ir ao encontro do outro, é anunciar o reino de Deus, é colocar em prática a palavra de Deus. Assim como Jesus vai dizer que essas duas cidades, Corazim e Betsaida, não se converteram com tantos os milagres, não acharão que deverão ser julgadas por menos rigor de que Tiro e Sidônia. De fato, será julgada com mais vigor, com mais dureza. E assim será nós também, se nós não nos convertemos, se nós não abrimos os nossos corações para vivenciar a palavra de Deus, colocar em prática os ensinamentos do nosso Deus, com certeza seremos julgados com vigor e com dureza. E assim nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que Deus não condena ninguém. Nós mesmos condenamos pelos feitos que nós fazemos, os erros, né? Às vezes nós desobedecemos a Deus, não vivenciamos a graça de Deus em nosso coração, desfazemos dos outros, queremos ser melhores do que os outros, não nos convertemos e até mesmo vivendo esta pandemia, ainda não paramos para refletir que não somos melhores uns mais do que os outros. Olhamos um vírus que deixou todo mundo no patamar de igualdade. Não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem raça, de maneira alguma. É necessário se voltar para Deus, abrir o nosso coração e reconhecer que somos de Deus e devemos vivenciar a sua palavra, colocá-la em prática, anunciar o reino de Deus e, sobretudo, viver. Quantos não gostariam de viver o que nós estamos vivendo e não estão vivendo? E às vezes nós estamos vivendo e não queremos de maneira alguma
ter uma vida cheia de amor, de carinho, de tranquilidade, uma vida que possa também brilhar para os outros, ser luz para o outro. Jesus realmente quer que nós sejamos luzes uns para os outros. Quando um caiu, ir lá dar a mão, ajudar, e principalmente dentro desse tempo tenebroso, né? Um tempo meio cheio de tristeza, de angústia, porém não vai nos vencer. Se nós estamos com Deus, se nós vivenciamos esse Deus maravilhoso, com certeza nós vamos passar por tudo e chegaremos lá. Não devemos sentir de maneira alguma abafado por isso e até cansado e não querer evidenciar a vida de Deus em nossas vidas e trazer a felicidade em nosso coração. Portanto, amados irmãos e irmãs, se quiséssemos empreender os nossos combates, se termos Jesus como referência, acabaremos com qualquer coisa que vem na nossa vida. Se temos Jesus ao nosso lado, jamais nós seremos vencidos. De fato, nós conseguimos tudo aquilo que queremos e basta nós abrirmos o nosso coração para que Jesus conviva conosco e nos dê força para viver e, sobretudo, vencer todos os perigos. Portanto, Jesus vem dizer para nós hoje: ai de vós se não se converter, ai de vós se de fato não abrir o coração para o anúncio do reino, ai de vós se de fato não colocar em prática a palavra de Deus. Com certeza, no julgamento final, será julgado com mais dureza. Portanto, amados irmãos e irmãs, observai-vos como está vivendo diante de Deus e se está se convertendo, amando e perdoando aqueles que vocês não gostariam de perdoar. Uma boa terça-feira, cheia de paz, de alegria, de harmonia. Que o Senhor Jesus se faça sempre presente na tua vida e que cada um de vós seja anunciadores do reino de Deus, fazendo com que ele seja expandido em todos os meios e evidencie a palavra de Deus no teu coração para ser felizes e transmitir a alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo Jesus seja a vossa alegria, permanecer em casa felizes e que Ele permaneça em vossas vidas.